bom dia a todos. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Graças a Deus por esse dia que Ele nos concedeu. Continuando nossa semana, nossa jornada juntos aqui nestas lives, hoje chegamos àquele momento que chega sexta-feira, na Semana Santa. Ontem, Jesus realiza a sua ceia com seus discípulos. Já dali, após cantarem um hino, eles saem, ele fala, vamos para um lugar de oração. Eles vão para o Getsemane, e ali Jesus começa a sentir uma grande agonia. A Bíblia diz que ele suou sangue, e ele fala, a Deus, ao seu Pai, ele ora, e ele pede, se possível, que afaste dele aquele cálice, mas que se cumpra nele a sua vontade, porque, evidentemente, Jesus estava ali sofrendo na sua humanidade. Na sua humanidade, ele estava sentindo o sofrimento que estava para chegar a ele nas próximas horas, onde seria a sua própria morte, horas depois de tudo isso, dessa madrugada. Mas nessa mesma madrugada, então, os principais autoridades religiosas que já conspiravam contra Jesus, já tinham vontade de matá-lo mesmo, depois de fazerem um pacto de traição com um de seus discípulos, o Judas Iscariotes, enviaram ali os guardas do templo, e prenderam Jesus enquanto ele estava com este seu grupo em oração no Getsemane. Trouxeram ele preso, já sob a custódia deles, primeiramente para a casa de Anás. Anás, que era sogro do sumo sacerdote Caifás. Havia ali como é que se pode dizer? Uma parceria entre os dois, entre sogro e genro. Um era sumo sacerdote e o outro também faziam esse papel duplo, sendo que a própria lei dizia que só devia haver um sumo sacerdote, mas enfim. Já começa aí as irregularidades deste julgamento. Jesus foi levado preso, sob acusação nenhuma ainda, e foi levado à casa de Anás, já o texto diz manietado, ou seja, com suas mãos amarradas, como um preso mesmo. Nesse momento, a primeira negação de Pedro a Jesus, conforme Jesus tinha dito ainda na ceia, nesse dia, nessa noite, você me negará 3 vezes antes do galo cantar. Depois disso, Anás faz um interrogatório, ele que estava nesse papel aí de sumo sacerdote, pergunta a Jesus a respeito dele mesmo, mas na verdade é um julgamento fake, é um julgamento irregular, feito às pressas, inclusive, porque eles estavam preocupados com a Páscoa, estavam preocupados com o ritual deles, que se realizaria também naquele dia, naquela sexta-feira, e eles não queriam culminar a morte de Jesus com isso, para não se contaminarem, para não pegar mal, para manterem a sua imagem de homens piedosos, de líderes, do povo, conforme a vontade de Deus. Então eles fizeram tudo isso tão rapidamente, nessa manhã de sexta-feira, já essas providências todas, para que logo pudessem executar Jesus. Mas não era tão fácil, simples assim, dentro das próprias regras deles. Então não havia um motivo, não havia uma acusação formal, digamos assim. Então ele começa esse interrogatório, Jesus já entrou ali julgado, um interrogatório fake também, porque ele não quer ouvir Jesus, não lhe dá a presunção de inocência, ele não quer ouvir Jesus, ele quer apenas achar um motivo para o objetivo deles, de Anás, Caifás, os escribas, os fariseus, aqueles que se uniram em torno disso, para exatamente darem a pena de morte a ele. Então Jesus responde a ele, mas não encontra nada
não conseguem encontrar nada que o incrimine. Tem as testemunhas falsas, eles trazem testemunhas falsas, que disseram, ele disse que vai derrubar o templo, ele disse que ele derruba e ele levanta, deturpando as palavras que Jesus tinha dito, que aquele templo cairia, mas que em 3 dias, ele estava falando da sua ressurreição, ressuscitaria, porque Jesus estava dizendo, e depois seria compreendido, que o novo templo não seria ele, não seria aquele edifício. Porque qual era o papel do templo? O papel do templo era fazer a união do céu com a terra. Era o ponto de encontro na fé, nos rituais, no cumprimento da lei, no sacrifício. Então tudo isso seria extinto a partir de Jesus, não existiria mais. Intuitivamente, de alguma maneira, esses líderes aqui, eles estavam percebendo isso, claro, não com essa plenitude, né? Estavam preocupados em manter seus postos políticos, religiosos, de poder, sobretudo de poder, porque isso tinha dado poder a eles, não era só a questão do posto, era a questão do poder que vinha com isso, que era muito bom para eles, para quem fazia essas práticas ali, mas isso iria acabar, então eles se sentiram ameaçados. Eles não queriam que, o tempo todo eles estavam lutando, não é pela verdade, não é pela justiça, nem é pela lei, tudo isso era apenas pretextos que eles tinham, como eles tinham as prerrogativas de executar a lei judaica, a lei mosaica, melhor dizendo, eles estavam querendo, usavam apenas como pretexto, mas não que fosse a intenção. Mas o fato é que, voltando ao tema da queda do templo, e da ressurreição de Jesus, Jesus se tornará o novo templo, esse ponto de união entre o céu e a terra, onde tudo se conjuga nele. Depois Hebreus vai explicar isso maravilhosamente bem, né? Que ele é o próprio sumo sacerdote, que através do novo e vivo caminho traçado pelo seu próprio sangue, pelo seu próprio sacrifício, leva direto ao Santo dos Santos, leva direto à presença de Deus e tal. Enfim, continuando aqui a narrativa desse julgamento fake. Então eles não conseguem, né, bofeteiam Jesus, tal, ali, quer dizer, cria uma pressão, né, psicológica, uma tensão, mas Jesus se mantém em silêncio, e eles não conseguem, mesmo com essas testemunhas falsas, que ele caia em alguma contradição, que ele fale alguma coisa que determine logo a pena que eles queriam, a execução a pena e a sua execução. Então eles encaminham para quem tinha autoridade ali, porque Jerusalém era governado diretamente pelo governador Pilatos, o potentado romano do lugar, o prefeito da cidade, que tinha todo o poder de Roma ali. E ele não tinha essa autoridade, mas também Pilatos estava sujeito às leis romanas, então também não era tão simples assim de ir lá e Pilatos dizer faz ou deixa de acontecer. Então levaram Jesus da casa de Caifás, está em João capítulo 18, isso que eu estou falando aqui, né? Levaram Jesus da casa de Caifás, da casa de Anás, foi para a casa de Caifás. Pedro já nega ele a segunda vez ali, e eles o levam para a casa de Caifás. Interessante que o texto de João diz, eles não entraram no pretório, ou seja, o lugar onde Pilatos dava as suas audiências públicas, onde ele exercia ali seu trabalho de prefeito, julgava as causas, etc. Esse lugar chamado pretório. Não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa, né? Que loucura! Aqueles eram considerados um lugar impuro, de pagãos, então eles não pisam nesse lugar, ficam à distância, uma comunicação à distância, entregam Jesus ali para não se contaminarem, para poder comer a Páscoa, que ocorreria mais tarde, né? Na festividade principal. Os cordeiros começariam a ser sacrificados, né, mortos para os sacrifícios da Páscoa. Então eles tinham que estar
purificados, não podiam estar contaminados pelo pecado daquele território pagão, mas mesmo assim executando o seu grande pecado ali, né? Continuando. Então Pilatos vem, por que vocês me trazem esse homem e tal? E aí eles começam a acusar Jesus. E Pilatos então passa a interrogar Jesus. Leva ele para o pretório e pergunta se ele... Quer dizer, ele vai começar a fazer perguntas não que o incrimine, que Pilatos não está com essa intenção, nem conhece Jesus, não quer nem saber disso. Ele simplesmente tem que cumprir o seu papel ali naquele momento de defensor dos interesses de Roma. Então esse cara, ele vai contra as leis de Roma aqui, contra o nosso governo, contra a nossa posição. Então o seu interrogatório vai nessa linha, nessa lógica de achar alguma culpabilidade nesse sentido de Jesus, não nas causas judaicas, não na causa do povo que estava dominado ali. Se não ofendesse os interesses de Roma, não teria sentido para ele. Então ele começa a fazer seu interrogatório nesse sentido e acaba ficando surpreendido com as respostas de Jesus, porque Jesus diz que realmente é rei, mas de um outro reino. Então que reino é esse? Da justiça, da verdade. Então Pilatos, como dominado pela tradição, né, romana, greco-romana, verdade, o que é verdade? Né, quase que começa ali um debate com Jesus, né, outro interrogatório filosófico, mas não é isso. Então os judeus voltam e ele entrega de volta e fala: olha, não tem crime nenhum, mas eles continuam insistindo, eles continuam gritando. Então Pilatos usa um primeiro subterfúgio. Na Páscoa é comum que se solte um criminoso. Tem um aí que já está condenado, tem 3 condenados. E tem um chamado Barrabás. Vocês querem que eu solte ele, esse aqui ou Barrabás? Porque Barrabás era quase que um óbvio a coisa. O Barrabás era um criminoso, todo mundo sabia. Embora que alguns estudiosos dizem que ele teria participado de revolta contra Roma. De certo sentido, poderia até ter uma certa simpatia, algum lado da sociedade por ser inimigo do meu inimigo, mas enfim, evidentemente entre Jesus, o justo, Jesus, o homem de Deus, o mestre da palavra, o homem que Deus usava tanto, tudo isso, e esse condenado era evidente, né? Talvez na perspectiva de Pilatos. Bom, é óbvio que eles vão escolher, a resposta certa não, eles escolheram a resposta errada, é Barrabás, que nós queremos que solte. Então Pilatos mais uma vez vai usar outro subterfúgio, parte de uma coisa mais radical, manda açoitar, flagelar Jesus. Então vejamos, Jesus estava preso há horas já, sendo humilhado, cumprindo, é bom que se diga isso, cumprindo as Escrituras, ele é o servo sofredor de Deus, conforme está em Isaías. Ele é o servo sofredor de Deus. Durante todo esse momento desse seu sofrimento, está cumprindo nele exatamente essa profecia, essa palavra que Deus já tinha enviado muito tempo antes. Tá? Então, Pilatos mandou açoitá-lo, flagelá-lo, que era também um castigo muito severo. Possivelmente, antes da crucificação ou de uma pena de morte romana, esse fosse um dos piores castigos que Jesus vai sofrer. Alguns até nem resistiam, eram chicoteados com aqueles flagelos. O nome flagelar significa isso, a carne era cortada, né, era um tipo de chicote com tipo de pontas de estilete, para causar o máximo de dano, de dor mesmo, de sofrimento. Alguns nem resistiam àquilo. Então, quando fazem isso, colocam em Jesus um caniço nas suas mãos, e começam a zombar dele os soldados romanos, colocam um tipo de capa nele, chamam ele de rei. É um rei que precisa de uma coroa, fazem uma coroa de espinho e colocam essa coroa nele, e cospem, esbofeteiam nesse flagelamento, passa até além de
de uma tortura física também para uma tortura mental. E Jesus não reage, não fica ali nesse sofrimento o tempo inteiro. Então, depois de cumprido a ordem de Pilatos, traz ele de volta. Mais uma vez, aí Pilatos o apresenta e diz aí, esse é o homem. Uma ironia. É esse daí o rei de vocês? Esse daí. Olha o que sobrou. Olha o que sobrou dessa pessoa que tanto ameaçava, que vocês achavam até que ameaçava o Império Romano. Olha o que o Império Romano pode fazer com ele. Olha que vocês estão com medo de quê? Né? Talvez até essa perspectiva pudesse, talvez na ótica de Pilatos, que a gente está vendo que ele está evitando o que os judeus estavam pedindo ali, aquelas pessoas que levaram Jesus ali presas, aquelas autoridades judaicas queriam, mas eles continuam firmes na posição. Não queremos, ele não é nosso rei, ele não é uma pessoa que seja digna de continuar vivo. Então eles pedem a pena máxima que ele podia dar, ou seja, crucificam, o pior castigo, a pior pena de morte que os romanos podiam dar a alguns de seus inimigos era a crucificação, para causar em vários sentidos a dor, o sofrimento, a morte lenta ao executado, e sofrimento para sua família, para seus amigos, e exemplo para quem tentasse cometer qualquer crime, qualquer coisa. O principal crime que Roma levava à crucificação era a rebelião contra eles mesmos, contra o Império Romano, contra os poderes romanos, coisa que Jesus não fez em momento algum, e nem nas suas declarações, nos seus interrogatórios aqui com Anás, Caifás e agora com Pilatos. Em momento nenhum ele disse que queria derrubar Roma, que ele queria tomar o poder, que ele era o rei, que ele que ele era aquilo. Inclusive, quando mesmo se declara que ele é o Filho de Deus, esse foi o motivo que Caifás queria, quando ele... É a única resposta que ele dá a Caifás: então você é o Messias? Diga. E Jesus disse: eu sou. Então ali ele achou o motivo, porque isso seria um crime de blasfêmia. Como já disse, ele não podia executar Jesus, a pena para a blasfêmia era o apedrejamento, era a morte, mas ele não tinha esse poder. Então, por isso que levou a Pilatos, e trabalharam o tempo todo. Quando Pilatos então quis soltar Jesus por não ver motivo, eles então falam: olha, então é lícito apoiar uma pessoa que quer se colocar no lugar de César? Isso é uma ameaça, porque eles tinham também seus relacionamentos seus relacionamentos com esse prefeito, e esse prefeito com eles. Com certeza devia haver alguma coisa de corrupção, alguma coisa também que Pilatos não gostaria que o imperador soubesse e que ele viesse sofrer. Então eles fazem: olha, a gente vai entregar você, a gente vai dizer que você apoia o inimigo de Roma, então a investigação vai vir contra você e tal, muita coisa pode ser descoberta, né, Pilatos? Uma mensagem ali. E por isso Pilatos então lava as mãos, fala: então é isso que vocês querem? Crucificam? Lavou as mãos, o sangue dele está em vocês. Eles dizem: esteja sobre nós, mas crucificam. Então Pilatos manda crucificar Jesus, executar essa sentença. Então esse foi o julgamento de Jesus, um julgamento totalmente injusto. Mas nós temos que, pela nossa fé, pela nossa maneira de ver esses acontecimentos, não se trata apenas de analisar os aspectos jurídicos, os aspectos políticos, o que seja. Tudo isso nos leva a uma compreensão do que estava acontecendo ali naquela realidade, mas a nossa compreensão é para o ato de Jesus, a sua entrega, o seu sacrifício, o porquê de tudo isso está acontecendo, o porquê não na realidade tangível, não na realidade visível, mas no que está se movendo para o plano de Deus acontecer, o plano de amor de Deus. O amor de Deus está aqui em todo momento, personificado. A entrada de Deus neste mundo está se consumando agora
consumando não é para terminar a sua missão, é para exatamente iniciar a sua missão. O amor de Deus veio em Jesus, personificado, humanizado, em carne e osso, como um de nós, se tornou um de nós, para fazer nele, executar nele aquilo que nenhum de nós poderia ser executado, ou seja, a justiça de Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas culpas diante de Deus, culpas eternas, porque a humanidade inteira se rebelou contra Deus, e isso gerou toda essa humanidade sem Deus assim, sem os princípios, sem esse amor, sem essa vocação para o amar, mas uma vocação para o pecar. Para amarmos, nós temos que ter um esforço, inclusive até mesmo tem que haver até uma conversão, uma coisa tão poderosa tem que acontecer em nós, para a gente entrar nesse estado de amar, de nos livrar do nosso egoísmo nato, nos livrar das nossas tendências naturais, que não é para o bem, no sentido, embora tenha o bem ali, embora tenha fagulhas de bem que a gente faça, mas é sempre essa contradição, e muitas vezes, na maioria das vezes, o que se executa é só ver a história, etc., como a nossa sociedade humana tem sido construída desde sempre, desde que se possa achar um registro nas cavernas, você vai ver alguém quebrando a cabeça do outro, matando um animal para se alimentar, porque não tem outra maneira, é pelo sangue. Então, quer dizer, não é nada perfeito essa humanidade. Temos satélites voando, foguetes voando, mas, enfim, a intenção ali não é a paz, a prosperidade, o amor do mundo, mas há outros muitos motivos ali que não são nada disso. Então, o amor de Deus está presente, ele vai se consumar em Jesus, neste sacrifício, porque é necessário este sacrifício. É isso que significa o sentido da Páscoa, da passagem, da saída do êxodo, do Egito, do cativeiro, da opressão, de um sistema que não se pode sair dele sozinho, mas é pelo sacrifício de Jesus, por esse amor de Jesus consumado no seu amor, que há a libertação. Esse era o sentido da Páscoa quando ela foi instituída por Deus, ainda nos tempos de Moisés, ainda quando eles estavam para saírem do Egito. E foi guardado como memorial até Jesus. Em Jesus é consumado de fato o verdadeiro sacrifício, que não precisa ser renovado todo ano sacrificar um cordeiro pela minha culpa, para eu ter paz com Deus, para eu me expurgar dos meus pecados, um cordeiro expiatório, um cordeiro que me permita ter uma liberdade, um cordeiro que me permita, enfim, alcançar bênçãos de Deus, essas coisas. Não, o cordeiro eterno de Deus vem ao sacrifício na terra, o ponto de união. Então é consumado porque isso é o início de uma nova era, o início da nova criação de Deus. Então esse momento, apesar de todo esse sofrimento que era para ter sido para a humanidade, era para ter sido em nós, era para ter sido em mim, cada um de nós carregar esse sofrimento para expurgar, passar por essa injustiça do mundo e sofrer uma pena assim, porque Paulo vai dizer depois, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom gratuito de Deus é a vida eterna. Está consumando-se aqui em Jesus. E por isso que sua última palavra na cruz é exatamente essa: está consumado. Quer dizer, não é que terminou, morreu, acabou, se sacrificou. Abriu-se a vida nova. O sacrifício está feito. E aqui essas personagens, essas pessoas com as suas injustiças, com as suas imperfeições, com a sua humanidade caída, distorcida em relação ao próximo, em relação a Deus, estão fazendo tudo isso em nome de Deus, em nome da fé, em nome da política, em nome de poder, em nome de economia, em nome de uma série de coisas, negando esse amor de Deus, porque
No pecado nós não reconhecemos esse amor. Ele é puro, ele é simples, puro, maravilhoso, mas o pecado nos cega. E aí então Jesus é crucificado, coisa que todos nós conhecemos, e que nesse dia os cristãos do mundo inteiro celebram não o seu sofrimento, porque no seu sofrimento não é motivo de celebrar, é para a nossa tristeza, porque era para ser nós, mas celebram pela vitória que está sendo conquistada ali, a saída, a Páscoa, a saída desse sofrimento humano inescapável, dessa condição humana. Há uma libertação, há uma saída, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ele diz isso em relação a si mesmo. E é isso que os cristãos creem, por isso celebram no mundo inteiro nesse dia. Essa cruz, como diz o velho hino, essa cruz tem para mim atrativos sem fim, porque vejo nela a purificação, vejo nela a vida eterna. Então, por isso, nesse dia, todos os cristãos sabem ou devem saber o significado, e nós devemos buscar os significados, não só na Sexta-feira Santa, mas todos os dias na nossa reflexão, na nossa meditação, do que ganhamos, o que não só ganhamos, e isso nos fez pessoas que têm um privilégio acima dos outros, não, ganhamos e precisamos compartilhar essa dádiva através do testemunho, através da nossa vida, através da nossa conduta, através do nosso comportamento, da nossa caminhada cristã. Nós devemos testemunhar para que essa mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, possa chegar a muitos outros, como eu e você, que um dia, numa sexta-feira como essa, estávamos onde? Fazendo o quê? Vivendo o quê? Sentindo o quê? E fomos alcançados pela mensagem. E a mensagem nos deu fé. E a mensagem nos alcançou em um momento de nossa vida que fez todo sentido. E nós cremos, e basta crer e receber o que a mensagem está dizendo, que se recebe o efeito desse sacrifício, desse amor de Jesus, e fica permanentemente em nós, e que assim seja para cada um nesse dia, que o poder da morte, da ressurreição de Jesus, poder de nos purificar, nos perdoar de nossos pecados e nos capacitar para uma vida nova, e o poder de nos levantar para uma vida nova, esteja com cada um, e que alcance vidas do Senhor pelas orações dos cristãos em volta da terra, e que esse seja um dia de salvação, um dia de vida e não um dia de morte, porque é o que temos demais no nosso mundo contemporâneo, é a morte. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ainda é e eternamente será, até a conjugação de todos os planos de Deus, será poderoso para salvar o sacrifício de Jesus e transformar o caos na nova criação de Deus. Eu quero agradecer a presença dos amigos aqui, meu amigo professor Chiquinho, saudade, hein, Chiquinho? A gente precisa tomar um café a qualquer hora. Meu amigo lá diz, estou esquecendo aqui a cidade agora, perto de Piracicaba. Muito obrigado pela presença de vocês. O Eduardo também entrou. Deus abençoe, um dia abençoado a todos vocês. Um abraço.